quando fui incumbido de pregar, fiquei pensando no que falar, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, que está em 2 Coríntios 5,17. Vamos ler juntos. Segundo Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Achei esse texto muito indicado, no momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos numa passagem de ano, numa mudança de ano. E o ano 2023 se vai e chega o ano novo, 2024. E sempre a gente procura metas, e planos para o ano novo, e a gente acaba fazendo um balanço, gente. Pode não ser um balanço oficial, mas a gente sempre pensa assim: o que eu fiz nesse ano, O que eu consegui realizar daquilo que eu planejei, ou mesmo que a gente não tenha planejado algo, mas o que eu pude realizar? Então a gente faz um balanço, e às vezes esse balanço é favorável, às vezes não, Então a gente tem que pensar assim, que quando a gente traça uma meta, pode ser a nossa meta, ou então a gente pode não ter meta nenhuma, mas se bater a meta, a gente dobra a meta, como diria então uma ex-presidente do Brasil. Então, essa mensagem fala dos planos de Deus para a nossa vida, os planos de Deus para as nossas vidas. Quais são os planos de Deus para as nossas vidas? Porque o ano pode mudar e não mudar nada, gente, é só uma mudança de calendário, só virou a folhinha só. Não sei se vocês lembram do bug do milênio, de 1999 para 2000. Todo mundo se preparou que Jesus vai voltar, e que os computadores vão dar pane, e que os aviões vão parar, e que o computador central vai parar. Então nada disso aconteceu, foi um dia normal. Eu lembro que lá no banco ficou meio que um frisson assim, E vai virar o ano de 99 para 2000. Alguns heréticos falaram assim: de 1000 passará, mas de 2000 não passará. Está escrito lá na Bíblia dos hereges, Diz que está escrito, não sei aonde, deve estar escrito na areia da praia. Aí vem a primeira onda e apaga, Então pode ser apenas uma mudança de calendário, mas a gente não quer que seja apenas uma mudança de calendário, ninguém quer isso. A gente quer realmente que as coisas mudem, mas não existe assim, gente, um estalar de dedos. Não tem um Aladim que sai da lâmpada e manda a gente fazer os nossos pedidos. Não é assim que funciona. 2 Coríntios 5,18 continua nesse. Não feche a sua Bíblia não. Diz: ora, tudo isto provém de Deus. Isto que? Essa mudança, essa renovação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso vem de Deus. Um novo ano, um novo dia, um novo momento, um novo respirar. Eu ouvi o reverendo Ludigero Bonilha, é escritor, é pastor, casado com Érica Moraes, pastor presbiteriano, escritor, professor, mestre da Faith Theological Seminary em Filadélfia, Estados Unidos, e teologia contemporânea na Universidade de Mackenzie. Ele falou que a gente, estava comigo, Débora, lá em Minas, ou estava só eu lá na igreja da Raquel? Ele falou que nós somos o intervalo entre o inspirar e o expirar, que funciona assim, gente,
tempo todo, você não percebe. Mas se você só fizer isso, ó, você morre. Tem que ter o... Se você fizer... Morreu, acabou. Então nós somos um intervalo entre o inspirar e o expirar. Isso tudo provém de Deus. Isso é bênção de Deus, a gente poder respirar. Senão a gente tem uma parada aqui respiratória e morre. Porque Deus que controla todas as coisas. Tudo isso provém de Deus. O ser uma nova criatura. Um dia o Senhor falou, e como diz lá em Atos, quando Paulo pregava em Silas, que Deus abriu o coração de Lídia para entender o que o Espírito Santo falava. Um dia nós éramos assim também, e aí Deus falou no nosso coração e abriu o nosso entendimento, e as coisas começaram a mudar na gente. A gente já vê as coisas erradas agora, ninguém precisa falar nada para a gente. Então há uma mudança no nosso ser, no nosso interior. Isso é Deus que faz. Ele que nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, porque nós estávamos perdidos, mortos, e Ele não levou em conta os pecados dos seres humanos, isto é, os erros antigos, os nossos pecados. Então Deus nos reconciliou, porque Ele não levou em conta os nossos erros. Miqueias 7,19 diz assim: Deus se esquece dos nossos pecados. Vamos ler Miqueias 7,19? Eu gosto quando coloca ali na parede, fica legal, fica bacana aí. Vamos ler junto? Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Olha, na profundeza do mar. Vai achar alguma coisa lá? Não. Irmãos, existem navios que estão afundados, ninguém sabe aonde. Aviões que se perdem no mar, ninguém acha. O que perdeu na piscina lá no passeio, André? Que caiu o óculos. O óculos da nossa irmã André caiu no fundo da piscina. A gente ficou procurando uma piscina, 1,60 m de profundidade. Imagina as profundezas do mar. Na expedição para fazer o filme Titanic, eles mergulharam com equipamento e com máquinas, com robozinho. Teve lugares que eles nem podiam entrar, eles mandaram só o robô filmando ali, para poder contar a história bem real do Titanic. Mas o Titanic é um caso à parte que eles encontraram ali. Mas existem muitos navios, aviões e coisas que estão no fundo do mar. Eu tive no passeio em Angra, não sei se o Marcos estava, o presbítero Marcos estava, foi lá no Divino, e a gente estava com óculos de mergulho. Eu estava na água assim, eu falei, joga o óculos, joga. Aí o menino jogou o óculos, quando ele jogou, caiu assim, e eu não peguei mais. Acabou, perdeu. Então Deus esquece dos nossos pecados. A gente fica lembrando, e a gente joga na cara do outro, mas você fez isso. Não vou esquecer isso não. Você fez isso comigo lá atrás, agora já esqueceu? Mas Deus esquece. Deus perdoa. Deus esquece. O homem não esquece. A gente até fala assim: perdoar não é esquecer. Eu até gosto dessa palavra. Eu lembro, mas não me traz dano. Ou eu lembro que o presbítero Marco uma vez falou isso para mim. Na época me machucou, mas hoje. Mas eu lembrei disso. A gente lembra, mas não traz nenhum efeito maléfico para a gente, porque a gente tem memória. A nossa memória é fantástica, né? Eu falo isso lá no curso. Mas eu não vou lembrar. Falei, vai sim, se ler vai lembrar, só não lembra se não ler. Então, gente, é Deus que faz isso. Deus se esquece dos nossos pecados. Então Deus nos salvou, nos perdoou, nos purificou. Então não lembre mais disso. Esquece isso. Quando alguém te magoou, você perdoa, esquece isso. Deixa isso para lá. Aí eu anotei aqui, já tentou pegar algo no fundo da piscina? Imagina no fundo do mar, né? Então Deus está na Bíblia, Miqueias, é palavra de Deus. Deus esquece dos nossos erros.
Então não vamos ficar lembrando disso. Ano novo, novas perspectivas, renovação, né? Nós cantamos um hino, né, que fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, voarão alto, correrão, caminharão e não se fadigarão. Como vocês acham que o povo de Deus caminhou 40 anos pelo deserto? As suas sandálias não estragaram, as suas roupas não se envelheceram. Poder de Deus. Tem coisas que a gente não pode explicar, a gente tem que crer. Poder de Deus. Então, caminhar sem se cansar. Às vezes a gente fica cansado, né? Estou cansado já daquele povo ali da Nova Lima, estou aguentando mais, sabe? Tem gente que pode pensar assim, pode falar isso. Estou cansado, sabe? Não aguento mais, não. Minha família, estou cansado com aquele meu cunhado, com aquele meu irmão, com aquele meu primo. Estou cansado, cansei, sabe? Cansei. Mas não é para a gente se cansar, não. A gente está sendo renovado, as nossas forças estão se revigorando, a gente está recebendo uma injeção de ânimo. Isso é de Deus. O Espírito de Deus nos renova. É por isso que a gente vem aqui domingo após domingo e não se cansa, né? E a gente tem esperança, a nossa esperança se renova, a nossa visão amplia, a gente olha para frente. Estamos vendo o sonho da reforma do templo de Nova Lima. Não temos dinheiro em caixa. Gostei quando o diácono antes falou que nós não temos dinheiro nem para botar um prego na parede. É verdade. Só para fazer o projeto foi 5 mil. Imagine para fazer a planta, para comprar cimento, e para fazer coluna, para fazer o pé direito. É por fé, irmãos, a gente anda por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista, porque se ele não crê, ele não se aproxima. E se eu estou vendo, já não é fé. Então fé não vê, não estou vendo nada, mas eu vou caminhar. É igual o filme de Indiana Jones, que ele está diante do precipício, ele faz isso, ó. Só os que têm fé vão chegar lá para achar a arca perdida, o santo grau. Só os que têm fé. Ele fala, só os que têm fé. Ele pensa, tem um grande precipício, ele faz efeitos especiais. Mas a gente precisa de fé. Fé é andar sem estar vendo nada mesmo, só na esperança. Isso é de Deus. A fé é dom de Deus, Deus nos dá. Então, renovação. Correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu anotei aqui um pensamento que eu achei lá pesquisando sobre a águia. Ser águia é voar um voo distante sem receio de morrer, pois a águia sabe que a morte é certa e que contra ela nada pode fazer, mas ela pode fazer tudo em prol da vida. Simples esse pensamento, mas interessante. A morte é certa, né? Então, como diria o filósofo, né? Eu sei que eu não vou morrer hoje, né? Então eu posso fazer alguma coisa, né? Hoje eu não morri, então eu faço alguma coisa. Então ser águia é voar um voo distante sem receio de morrer, porque eu sei que a morte é certa. Eu sei que a morte é certa. É como você diz assim, o não eu já tenho, o não já tenho, então eu posso pensar em alcançar algo mais, porque isso aqui não é mensagem de autoajuda, não, é só fazendo um paralelo que o não você já tem. Então a morte é certa, né? Então vamos viver a vida com esperança em Cristo. Vamos pensar num ano novo com vitórias. Se a gente passou pela pandemia e não morreu, se a gente passou por essa crise de governo aí, graças a Deus não faltou pão na nossa casa, se a gente está empregado ainda ou está aposentado, se Deus tem nos sustentado, eu sempre falo lá em casa, eu não sei de onde que vai vir o recurso, mas Deus dá recurso. Lá em casa a gente passou por essa experiência. Permita-me contar uma experiência rápida aqui. Eu trabalhei 35 anos
praticamente ininterrupto, todo mês tinha salário na minha conta, mas quando eu fui mandado embora, eu trabalhei 31 anos, depois de 31 anos, quando chegou o final do mês, não tinha salário na minha conta. Falei, e agora? Eu tenho que ir para a igreja e louvar a Deus, rompendo em fé. Aí eu lembro, não tem salário, mas é rompendo em fé. A gente tem que crer em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu falei, caramba, eu nunca passei por isso. Eu fui dispensado da empresa, e eu falei, e agora? Agora é hora de eu praticar aquilo que eu leio na Bíblia, que é romper em fé. Os planos de Deus para a nossa vida, eu anotei aqui 5. Primeiro, sermos semelhantes a Ele, Gênesis 1:27. Eu não anotei Gênesis 1:27, olha, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Vou ler aqui, palavra de Deus. Já está lá? Não, né? Assim Deus criou o homem, o ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus criou, o homem e a mulher os criou. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E com o pecado o homem, ele deixa essa imagem embaçada, né? Turva. Mas Deus nos restaura. Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele. Deus nos criou para sermos espirituais e eternos. Não é para morrer. Gente, por isso que a gente chora quando alguém morre na família. Nós não fomos criados para morrer, não. Ninguém aqui foi criado para morrer. Mas os nossos primeiros pais pecaram e com isso veio a morte, veio consequência. Então Deus nos criou para sermos espirituais. Irmãos, vamos ser mais espirituais. Vamos pensar em coisas mais espirituais. Não vamos ser como Nicodemos, não. Vamos, quando falar nascer de novo, você pensa, é nascer do Espírito. Olha, é coisa de Deus, é obra espiritual. Então nós somos espirituais e eternos. Esse é o plano de Deus para a nossa vida, sermos espirituais, sermos eternos. O homem morreu, não era para o homem morrer, mas Jesus nos vivificou. Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Por isso, irmãos, que a salvação é ato de Deus. O homem não pode fazer nada, ele está morto. Morto não faz nada, morto é carregado no caixão. Morto não sabe se você foi no enterro dele ou não. Então o cara faz uma questão de ir lá no enterro, o cara nem sabe que você foi, ele está morto. O morto não pode fazer nada, o morto não anda, o morto não fala, o morto não pensa, o morto não vê. Então quando Jesus nos salvou, nós estávamos mortos, nós estávamos no curso desse mundo, mas graças a Deus que Ele nos vivificou. Segundo, os planos de Deus para a nossa vida, planos de paz e não de maldade, não de mal. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então o pensamento de Deus é de paz, é de coisa boa, não é de coisa ruim. Pensamentos de paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz, o mundo não pode dar paz. Ninguém pode dar aquilo que não tem, né? Se você me der um pão, é porque você deve ter 2. Se você me dá meio pão, é porque você tem 1. Ninguém pode dar aquilo que não tem. A gente só pode dar paz se tiver paz, e paz é só em Jesus. Só Jesus tem paz. Como alguém vai ter paz se está com perturbação na alma, se está em pecado, se está com doença, se está com enfermidade? Não tem paz, não consegue dormir direito,
consciência pesada, sentimento de culpa, depressão, não tem paz. E mesmo que o mundo esteja em guerra, o crente tem paz, porque é a paz que excede todo entendimento, é a paz de Cristo. Planos de Deus para a nossa vida, comunhão com Ele. Versículo 12 de Jeremias: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então a gente vai falar com Deus, vai conversar com Deus, vamos ter comunhão com Deus. Gente, a comunhão ela é vertical e horizontal. Se eu tenho comunhão com meu irmão, eu tenho comunhão com Deus. Não dá para você dizer que tem comunhão com Deus, mas não tem com seu irmão. Isso é mentira. Ah, não, eu tenho comunhão com Deus. Tem gente que fala assim: irmãos, eu não estou indo na igreja não, mas eu estou bem com Deus. Mentira, isso não é verdade. Para você estar bem com Deus, você tem que estar bem com seus irmãos. Você tem que estar na comunhão dos santos. A Bíblia diz: não abandoneis a vossa congregação, como é costume de alguns, está lá em Hebreus. Então a gente tem que ter comunhão com nossos irmãos, chegar perto, conversar, orar, amar. Ninguém está falando que é fácil, tá? A gente tem que ter comunhão com nossos irmãos. Mais um plano de Deus para a nossa vida: encontro com Deus. Versículo 14: e sereis achados de vós, diz o Senhor. No verso 14, Jeremias fala assim: buscar o Senhor, buscai o Senhor. E ele diz: e serei achado de vós. Você vai ter encontro com Deus, você se abraça com Deus, você está junto de Deus, você tem comunhão com Deus. E diante disso tudo, irmãos, a nossa sorte é mudada. Diante disso tudo, diz o versículo 14 de Jeremias: e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Isso já se cumpriu. Israel virou nação. O Senhor trouxe os judeus de todos os lugares e criou a nação de Israel. Israel virou estado. A nossa sorte foi mudada. Estávamos desorientados, estávamos como ovelhas sem pastor. Agora não, nós fomos agrupados, fomos reunidos num povo, e esse povo é o povo de Deus, é o povo que se chama pelo seu nome. Então, irmãos, concluindo, o plano de Deus para a nossa vida, né? Então, antes da gente traçar as nossas metas, a gente deve se perguntar: essa meta é de Deus? É isso que Deus quer para mim? Né? Então, vamos pensar nisso, né, que diz a palavra do Senhor: ano novo, vida nova, ou apenas uma mudança de calendário? Ou será que só mudou a folhinha? Tá? Então vamos realmente pedir a Deus que mude cada vez mais o nosso coração, a nossa vivência, o nosso modo de viver, que a gente possa buscar mais o Senhor, né? Procurarmos ser crentes melhores, né? Na nossa casa em primeiro lugar, na igreja e onde a gente estiver, né? Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça prosperar e ter um ano de 2024 bem melhor do que o ano de 2023, apesar de todas as circunstâncias, apesar dos ventos contrários. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Amém.